queridos irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos para mais uma aula da nossa incrível Escola Bíblica Dominical. E já estamos chegando na lição de número 4 sobre as ordenanças bíblicas, né? E desta vez um dos assuntos mais polêmicos da Bíblia Sagrada, do meio cristão, do meio evangélico, em especial, dízimos e oferta. Por que devolver? Por que não devolver? Então, vamos direto ao ponto, né? Mas antes quero agradecer a cobertura espiritual dos meus pastores e de toda a membresia da minha igreja. Eu, pastor presidente, pastor Hermes Vieira Neto, e minha pastora presidente, pastora Ezi Batista. Queridos irmãos, é um assunto muito polêmico, porém, que é necessário nós falarmos e fazermos pela fé. Tudo que nós fazemos é pela fé. E a fé não costuma falhar, ok? Então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto, né? O título da lição: Ordenança quanto à contribuição financeira. Aleluia! É isso aí. Vamos ver aqui o que diz o texto áureo. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. A verdade aplicada: dizimar e ofertar são ações norteadas, não pela ideia de troca ou barganha, mas por princípios de adoração, gratidão, mordomia e fidelidade ao Senhor nosso Deus. Ok? Então veja só. O título da... Opa, é para cá. O texto de referência está em Malaquias, capítulo 3 e 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Malaquias 3 e 10 é um texto muito conhecido e muito usado, pouco estudado e pouco explicado e pouco aplicado na vida cristã. Coríntios capítulo 9 também é um texto muito importante. Eu diria que toda a carta, a segunda carta aos Coríntios, quanto ao dar e ao receber, é de suma importância ler, explicar e aplicar em nossa vida, porque nela contém orientações preciosas para a nossa vida. Mas eu sei que você já está cansado de ler esse texto, mas vamos ler só mais um pouco, tá? Vamos lá. Malaquias 3 e 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu vos abri, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra, e a vide no campo. Vós não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. 2 Coríntios capítulo 9. E digo isto: o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. É fundamental que o discípulo de Cristo tenha sempre em mente princípios bíblicos que devem nortear a utilização com foco nos dízimos e nas ofertas. É muito importante isso. Dos recursos financeiros que Deus permite que estejam conosco. Primeiro, todo recurso que você tem é de Deus. Você só é o mordomo deste recurso. Mordomia, gratidão, senhorio de Deus, fidelidade, adoração, responsabilidade, entre outros, pois tudo pertence ao Senhor. Gênesis capítulo 14, 19 e Salmo 24. A terra é o Senhor e tudo que nela tem
pertence ao Senhor. Então, você e eu somos mordomos, somos aqueles que administramos os tesouros de Deus, mas nada nos pertence, até porque não trouxemos nada para esse mundo e nada levaremos, a não ser uma vida consagrada a Deus, uma vida de louvor e adoração a Deus, as boas memórias e aquilo de bom que você fez neste mundo. No mais, tudo é passageiro, tudo é perecível. Portanto, se você tem a mordomia de algum tesouro na sua mão, cuide como quem cuida de algo que não é seu. Cuide com zelo, para que, quando o Senhor, dono desse tesouro, pedir as contas, você possa falar ou devolvê-lo quadruplicadamente. Amém? Vamos lá. Objetivos da lição. Explicar que a base bíblica para dízimos e oferta. Mostrar a importância dos dízimos e oferta. Falar sobre os cuidados com o orçamento. Nós somos apenas mordomo, aquele que administra. Entregar o dízimo não é uma questão de barganhar com Deus para obter uma bênção, para obter uma graça. Não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Ainda que, na eloquência da pregação, alguns pregadores usam de argumentos e de persuasão para lhe retirar ofertas bem generosas, na condição de que você receberá uma bênção também generosa. As coisas não funcionam assim, mas é lógico que Deus abençoa aquele que dá com alegria na sua casa. Ora, é bem verdade que Deus abençoa aqueles que servem a obra de Deus com seus bens. É bem verdade que Deus recompensa, sim, aqueles que são dizimistas, que entregam seus dízimos. Não é uma questão de barganhar, de fazer uma troca, é simplesmente um ato de fé. Um ato de fé. E como um ato de fé, eu devo me comportar como um servo, um cristão que tem fé e representa o Senhor desta fé, que é Jesus, e faz aquilo que ele pede para com ele. Ora, entregar o dízimo é um ato de obediência a Deus. Não pense você que tem condição de ser um dizimista e não é, que as coisas estão à la vontade, ou que está tudo muito bem. Não é assim. É lógico que o dízimo não salva ninguém, muito menos a oferta, e é o primeiro argumento que aqueles que não entregam o seu dízimo usam para dissuadir aquele que vai entregar o seu dízimo, né? Para tirar aquela pessoa de tempo, desmotivá-la de entregar o dízimo. É lógico que não. O dízimo não salva ninguém, mas entregar o dízimo é um ato de fé que somente um salvo pode fazer. Uma pessoa convertida, ele entrega o dízimo a Deus, ele reconhece a sua capacidade e devolve o dízimo, tá? Você não precisa ser um dizimista para você ser um salvo. Para você ser um salvo, você precisa somente crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Vamos andando. Origem do dízimo. O dízimo bíblico, o dízimo é princípio bíblico, um mandamento estabelecido com promessas, é a devolução da parte dos ganhos ou bens ao Senhor, incluindo dinheiro ou produto. Está em Provérbios, capítulo 3, versículo 9. A lei mosaica não criou a prática dos dízimos, mas apenas regulamentou, porque o dízimo na Bíblia vem do período patriarcal. A primeira menção de dízimo na Bíblia está registrada no livro de Gênesis, capítulo 14, querendo-se
uma atividade voluntária, né? Referindo-se a uma atividade, uma atitude voluntária do patriarca Abraão, que deu o dízimo de todo o despojo que levara do oponente a um sacerdote de nome Melquisedeque, capítulo 14, versículo 18 de Gênesis. Então, Jacó, neto de Abraão, também se comprometeu voluntariamente a dar o dízimo. Os irmãos bem lembram que quando Jacó fugia de Saul, ele chegando em Betel, ele erigiu um altar e fez uma oração a Deus, dizendo a Deus que se o Senhor fosse com ele, ele seria fiel a Deus em tudo, incluindo nos dízimos e nas ofertas. Então, é um ato de fé o dízimo. Então, a origem do dízimo não vem da lei de Moisés, mas bem antes da lei de Moisés. O dízimo tem origem patriarcal, está no princípio do todo, ou de tudo da nossa vida cristã, né? Ou da nossa fé cristã judaica. Porém, eu volto a dizer, dízimo não é para ser salvo. Dízimo é uma prática dos salvos. Você que é um salvo, você entrega o seu dízimo. E assim você está sendo fiel no voto que você fez a Deus. Vamos lá. Dízimo é a maior doutrina da prosperidade. Agora aqui é um assunto que todo mundo gosta, né? Prosperidade. Ser próspero, né? Quem não gosta de ser próspero? Porém, para ser próspero, existe um segredo que não vai somente ao dízimo, mas vai além do dízimo. Quem entrega os dízimos e as ofertas alçadas não precisa se preocupar com a doutrina da prosperidade, hoje tão pregada nas igrejas. Você já está fazendo sua parte. Deus é fiel e cumprirá o que prometeu. Derrama a bênção sem medida. A bênção do Senhor é concedida para quem é fiel com a sua obra. Você não colocará os seus recursos em um saco furado, que está em Ageu, capítulo 1. Deus, através do profeta Ageu, repreendeu o povo de Israel e para vós tempo de habitardes em vossas casas estucadas. Esta casa há de ficar deserta. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Ageu 1:4. Senão nada dará certo. Será servo do dinheiro. Ageu 1:6. Será amante do dinheiro e será escravo do dinheiro. Veja bem, se você é servo do dinheiro, você é amante do dinheiro, você é empregado do dinheiro, você está errado. Servo do dinheiro, amante do dinheiro e escravo do dinheiro. Pessoas assim, geralmente, elas têm uma falsa prosperidade. Elas têm uma falsa prosperidade. Elas têm prosperidade ou uma segurança financeira, mas que ainda não é a prosperidade. Porque a prosperidade, ela não vem somente na área financeira. A prosperidade é um conjunto de um todo. A prosperidade, ela não vem somente na vida financeira. Ela vem na sua vida religiosa, ela vem na sua vida sentimental, ela vem na sua vida familiar, ela vem na sua vida profissional, ela vem na sua vida, por fim, financeira. Mas eu e você conhecemos muitas pessoas que são bem abastadas financeiramente, que aos nossos olhos são pessoas prósperas, mas que quando ela vai botar o conjunto da obra, ela não consegue preencher esses requisitos, este quadro de família, área sentimental,
na vida profissional. Então, falta alguma coisa. E a prosperidade é o conjunto desse todo, e não somente na vida financeira. Se você é um escravo do dinheiro, assim como aquele povo de Israel do tempo do profeta Ageu, eles não se importavam com a casa de Deus. Eles não se importavam com o templo que estava sendo administrado. Eles não se importavam com aqueles que trabalhavam no templo. E aí vem o profeta Ageu e faz-lhe uma pergunta emblemática ao coração deles. Será que é tempo de vocês morar em casa estucada ou casa pavimentada, casa bem elaborada, casa suntuosa, e a casa do Senhor ficar assim? É tempo disso? É tempo de vocês estarem de um lado, bem abastado, deitando em camas de marfim, usando de extorsão com o próximo, a fim de torná-lo escravo seu próprio irmão, e a casa do Senhor está assim? Vocês colocam dinheiro num saquetel furado, e este saquetel não vai encher nunca. Ou seja, eram pessoas que estavam vivendo um tempo de ser amante do dinheiro, escravo do dinheiro. Os olhos deles eram para o lucro. A justiça no tempo do profeta Ageu não valia nada. Juízes eram corrompidos, a balança era falsa, o comerciante era falso, os laços fraternais eram falsos. Era um tempo de falsidade. E aí eu lhe faço uma pergunta: será que tem alguma semelhança com o tempo de hoje, aonde nós vivemos um mundo de aparência, aonde as amizades são, como diz o filósofo, são líquidas, aquilo que escorre, que não segura, aonde os valores morais e éticos morais são desclassificados por pessoas não muito moralistas e nem muito éticas? Então, eu lhe pergunto, você está vivendo esse tempo de ser amante do dinheiro, escravo do dinheiro, servo do dinheiro? Se você está vivendo esse tempo, seja em que nível for da sociedade, classe alta, classe média, classe baixa, média, baixa, média, alta, não importa. Se você está colocando o seu dinheiro no saquetel furado, ele nunca vai encher e você nunca vai estar por satisfeito. Vamos andando. A confirmação do dízimo e das ofertas por Jesus. Jesus repreendeu os escribas e fariseus por acharem que o dízimo era a salvação. Ao esclarecer o mais importante, ele disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais da hortelã, do endro e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Ora, o Senhor Jesus está falando aos fariseus, aos escribas, que não é errado dar o dízimo. Tem muitas coisas que na transformação da lei para a graça veio da lei mosaica. E muitas outras coisas não vieram. E nós temos o hábito, a mania de trazer muita coisa que não veio e aplicar no meio da igreja. Porém, na lei de Cristo, o dízimo veio. E nós devolvemos agora o dízimo para Jesus. Antes eu devolvia no templo da lei. Porém agora eu devolvo para Jesus.
Porque a minha igreja não é aquele templo, não é o tabernáculo, não é o templo de Salomão, não. A minha igreja é um prédio e eu e você somos agora igreja, um corpo separado, um corpo místico e separado, mas unido pelo cabeça que é Jesus. Jesus disse a eles: olha, vocês estão fazendo certo e devolveu o dízimo, realmente, de tudo. Só estão se esquecendo de uma coisa. Jesus não falou que era errado entregar o dízimo, como muitos falam por aí. Jesus está dizendo que não é errado. Ele está falando que é certo entregar. Porém, eu não devo esquecer a lei, o juízo e a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Qual aquelas? A lei, o juízo, a misericórdia e a fé. E que lei é essa? É a lei do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que são as outras? É entregar o dízimo, até mesmo da hortelã, do cominho e tudo mais. É isso aí que ele está falando. Jesus não está dizendo que é errado entregar o dízimo, não. E se você não entrega seu dízimo, porque te falaram que isso aqui está dizendo que não é mentira. É certo entregar o dízimo. Ele prestou atenção nas ofertas dadas no templo, ao ponto de ver uma viúva que só tinha 2 pequenas moedas depositar no gasofilácio, naquele baúzinho. Uma lição de vida em que Jesus deixa claro de como Deus vê nossas contribuições e donativos. Nossa oferta não é avaliada segundo o montante, mas pela quantidade do sacrifício nela envolvido. Então, o Senhor Jesus estava observando e dizendo: realmente, vocês estão certos. Vocês estão certos, escribas e fariseus. Porém, por acharem que o dízimo era a salvação. Mas não é. O dízimo não é a salvação. O dízimo é uma obediência. E um crente obediente, ele entrega o dízimo. Ele entrega seu dízimo. Dízimo e oferta, uma rica semeadura. O local de entrega, o dízimo, é bem claro na Bíblia. A casa do tesouro, Malaquias 3:10. Tem muita gente querendo administrar seu próprio dízimo, repartindo e dando aos pobres, às pessoas necessitadas. Isso se chama-se generosidade e não é dízimo. Está em Romanos 12:8. Ora, você ser uma pessoa generosa não está errado. Porém, você não pode nomear de generosidade dízimo. Agora, tem uma coisa. Tem pessoas também que querem entregar seu dízimo. Dos seus 10%. Eu vou entregar 10% dos 10%, é igual a Dilma, né? 10% dos 10% eu vou entregar na igreja do irmão fulano. Mais 10% eu vou entregar para fulano. Mais tanto eu vou entregar para fulano. Eu vou comprar uma cesta básica e fazer. Não, isso não funciona assim. Você precisa entregar o seu dízimo inteiro e integral na igreja, aonde você serve a Deus. E se na sua igreja quem recebe o dízimo for um pastor, amém, não tem problema. Mas na maioria das igrejas evangélicas, quem recebe o dízimo é o tesoureiro. Ao entregar teu dízimo, faça 2 coisas. A primeira coisa, peça uma oração àquele a quem você está entregando o seu dízimo. Ele orar por você. A segunda coisa que você deve fazer é esquecer aquele dízimo pro resto da sua vida. Veja bem, quando você vai juntar o seu lixo naquela sacolinha e deposita lá atrás, lá na rua, na porta, o carro de lixo passar e carregar aquele saquinho de lixo,
Você não vê mais aquele lixo. Ele foi embora pro resto da vida. E nem você vai mais atrás. Quando você entregar o seu dízimo, faça do mesmo jeito. Vire as costas. Deixa que o carrinho vai carregar ele para longe. E escute, o seu dízimo é uma lei de Deus. O seu dízimo não é barganha. Não pense que fazendo barganha com Deus, você será próspero. Não. Você precisa fazer um ato de fé. E pela fé, todas as outras coisas virão em tua vida. Adorando a Deus com nossos recursos. Deus tem promessas aos que não são avarentos, egoístas e gananciosos. Deus diz através do profeta Malaquias que será repreendido o devorador. Malaquias 3:11. Virá abastança futura. Terá celeiros abundantes. Prosperará. O campo não será mais estéril. Paulo escreve os benefícios pela oferta e intercederão em oração pelos ofertantes. Servirá de exemplo para os demais. Jesus disse, bem-aventurada coisa é dar do que receber. Ora, queridos irmãos, eu sei que você que é um dizimista deve ter muitas experiências para contar para aqueles que ainda não são dizimistas e que por algum bloqueio ainda não entregam o seu dízimo. Aproveita esta lição e coloca aqui nos comentários o teu testemunho como dízimo. Eu já recebi muitas bênçãos e Deus tem cuidado de mim. E agora eu vou lhe dizer uma coisa. Nunca apareceu um dinheiro misterioso na minha conta. Nunca, 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 tá? Nunca. Tudo que aparece lá é fruto do meu trabalho. Mas Deus vem me ajudando a galgar patamares mais altos, me dando graça, saúde, sabedoria, ousadia, moderação, para que eu possa galgar patamares mais altos e me dando oportunidades. Se algum dinheiro misterioso aparece na sua conta do nada, é bom você verificar de onde veio a procedência. Mas, geralmente, na obra de Deus, não é assim que funcionam as coisas. Tudo tem procedência, tudo tem um caminho, tudo tem uma origem. Nada é sem origem e sem procedência. Porém, aquele que é dizimista, ele é abençoado por Deus, ele é abençoado pela igreja, ele é abençoado pela família dele, ele é uma pessoa que, assim como José no Egito, fez do pouco valer por muito tempo. E quem é fiel no pouco será colocado no muito. Quem é fiel no pouco tempo será abençoado com muito tempo. Então, creia nesta lei de semeadura. O Senhor cuida das nossas finanças, das nossas administrações. Não importa se você ganha 10 mil reais, 20 salários, não importa. O problema não está necessariamente naquilo que você ganha, mas da forma como você administra o que você ganha. E o que você está fazendo para melhorar o seu ganho. Tá? Isso é muito importante. O que você está fazendo para melhorar o seu ganho. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus se compromete com quem se compromete com Ele. Pode fazer prova e não é fazer chantagem, nem colocar Deus na parede. Não é negociação, é bênção. O crente precisa entender que mesmo entregando o dízimo e dando ofertas na casa de Deus, vem os momentos de sequidão. Vem os momentos, mas com certeza Deus garante a vitória àquele que se mantiverem com fidelidade.
A promessa de Jesus é essa: dai e dá-se-vos-á. A boa medida, sacudida, recalcada, transbordante vos darão. Aleluia! Glória a Deus! Quem semeia muito, muito ceifará. Quem semeia muito, muito ceifará. Paulo diz: quem semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Está em Coríntios 9, 6. Deus é fiel. Ele multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. 2 Coríntios 9 e 10. Não contribua colocando Deus na parede, não faça com tristeza, com pesar, reclamando, murmurando. Deus não aceitará a sua oferta. O servo será chamado de bom e fiel, quando mesmo no pouco ele for fiel. Então ele terá a promessa de ser colocado sobre o muito. Está em Mateus 25 e 21. Aqui ele está falando que Deus reconhece as suas possibilidades e o tamanho do seu celeiro. Ele não está exigindo nada que você não possa fazer, e de acordo com o tamanho das suas forças. Aleluia! Nós precisamos somente fazer uma coisa: princípio de fidelidade a Deus. A fidelidade e a lealdade são irmãs e elas andam juntas. Se você é fiel, você é uma pessoa leal, você é uma pessoa confiável. Se você é uma pessoa confiável, você é uma pessoa fidelíssima. Da mesma forma como eu preciso me relacionar com as pessoas, eu também preciso me relacionar com Deus, a partir de um princípio de fidelidade e de lealdade. Ora, eu preciso servir a Deus não por vista, mas por fé. Eu não preciso servir a Deus mediante a barganha do meu entregar o dízimo. Não, não é assim que funciona. Eu preciso viver pela fé. E é pela fé que a gente vai vencendo. O justo viverá pela fé. E você e eu somos desafiados a entregar o nosso dízimo pela fé. E ponto final. Não importa se é 10 centavos, ou 10 reais, ou 10 mil reais, não importa. Entregue seu dízimo. Acredite, eu já entreguei dízimo de 25 centavos nos tempos de sequidão da minha vida. Eu já entreguei dízimo de R$1 no tempo em que a terra estava seca. Mas eu já entreguei dízimo de valores bem, como eu vou dizer, volumosos, mas que não me foi pesado ao coração. Eu entreguei pela fé, e pela fé nós precisamos viver. Se você está amarrado nessas cadeias de entrega, não entrega, serve, não serve, te liberta disso, amado. É tempo de libertação. Para de tentar negociar com Deus. Se as coisas não vêm dando certo, lembre-se de uma coisa: ela pode piorar. Mas para aquele que serve a Deus, ainda que a sequidão chegue, o Senhor está na sequidão para nos confortar e nos dar forças para prosseguir avante. Eu acho que muita gente o que está precisando não é de Bíblia e de provas de Bíblia, mas é de um ato de fé. O que muitas pessoas estão precisando é simplesmente de uma prática de fé. Não é de muita leitura, não é de estudos aprofundados. Não. O que muitas pessoas estão precisando é de obediência à palavra de Deus e de obedecer em fidelidade, em lealdade à palavra do Senhor. Os cuidados necessários com o orçamento. Agora veja bem,
Orçamento todos nós temos. Tem pessoas que têm um orçamento dessa altura, tem outros que é bem pequenininho, mas tem outros que é assim, 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 não importa. Cada um tem a sua luta diária. A administração do nosso orçamento é de responsabilidade nossa. O orçamento é seu. Se você gasta mais do que ganha, o problema não é de Deus. Faça economia, não gaste com aquilo que não é pão, ou seja, com coisas desonestas, não gaste com supérfluos, ou coisas que jamais vai usar ou precisar. Corra das promoções, onde se compra coisas até sem precisão, só porque estão baratos. Agora veja bem, muitas pessoas ultimamente têm apostado nessas plataformas de aposta online e deixado lá volumosas quantias de dinheiro na tentativa de enricar ou de ganhar um bom dinheiro. O que eles não sabem é que o diabo tira de muitos para dar para um. E o nosso Deus tirou de um para dar para muitos. Hoje nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Ele veio de Jesus. O diabo, nas suas apostas, nas suas persuasão, ele tem persuadido muitos jovens e pais de famílias no caminho das apostas online, principalmente o tigrinho. Quem nunca ouviu falar no tigrinho, né? E tem ficado muita gente pelo caminho endividada, muitas pessoas com problemas financeiros enormes. Pegou dinheiro na mão de agiotas, pegou dinheiro na mão de parentes, se desfez de bens para pagar a agiota, e aí esse dinheiro foi parar na mão de uma pessoa. É assim que o diabo faz. Muitas pessoas, na tentativa de ganharem muito dinheiro, acabam sendo engodados, enganados por promessas que jamais serão cumpridas. Eu sei que você já viu alguém que está ferido, magoado, porque fez uma aposta e não deu certo. O que dizer para essas pessoas? Simples. Se contente com aquilo que Deus te deu. Ou se não, trabalhe de maneira diferente para melhorar o seu orçamento mensal, semanal, diário. Não importa. Faça algo, mas faça algo mais honesto, menos arriscado, onde você possa ganhar mais. Controle esses instintos. Os instintos de uma compulsão por adquirir coisas e ter coisas que não nos leva a lugar algum, a não ser ao prejuízo e ao desprezo. Porque quando você não tem mais para dar, essas pessoas também não querem mais saber de você. Isso é um mundo de aparência, de ilusão. Lembre-se daquele hino da harpa cristã. O mundo de ilusão deixei. Deixa esse mundo para lá. Trabalhe de maneira mais segura e mais honesta para você melhorar o seu orçamento. Equilibre suas emoções. Procure ter uma inteligência emocional mais equilibrada. Controle os seus instintos de aquisição. Deixe para comprar na hora certa. Invista em você para que você esteja bem e você não seja uma pessoa que investe em tudo menos em você. E investir em você não é colocar o seu dinheiro em aposta. Investir em você é adquirir coisas que realmente vão acrescentar na sua vida. Como é bom ter uma roupa nova, como é bom fazer uma viagem, como é bom ir a um restaurante bom, como é bom ir comer uma pizza boa,
como é bom fazer um almoço em casa, como é bom reunir os amigos e poder proporcioná-los um momento de descontração na minha casa, na sua casa. Procure ver a vida de outra forma. Se contente com o que Deus lhe deu. Agora, se você quer melhorar, melhore, trabalhe, invista, corra atrás, acorda mais cedo, vai deitar mais tarde. Procura coisas mais confiáveis para que você possa entrar. A administração dos recursos da Casa do Tesouro é de responsabilidade de quem governa. Se os administradores não derem uma destinação justa para os recursos, o problema não é seu, é deles. Deus é quem trata com os maus administradores, com aqueles que usam de má fé e vivem regradamente às custas dos fiéis. Com aqueles que ficam ricos na exploração dos fiéis, que deixam as ovelhas em estado de penúria, come a gordura, inverte-se da lã e degolam o cevado. Está em Ezequiel 34, uma denúncia do profeta Ezequiel. Aquele que for negligente ou desonesto com o dinheiro da igreja será tido como servo mau e infiel, e as consequências serão desastrosas. Faça a sua parte, cumpra o seu dever. O Senhor se encarrega da parte dele. Dízimo também é uma questão de consciência. Como eu vou deixar os meus irmãos pagarem sozinho a manutenção da igreja que eu congrego e gasto também os utensílios? Dízimo também pode envolver primícias do tempo, da colheita dos animais, mas hoje a nossa relação de troca é o dinheiro e o que há em nossa base de pagamento de despesa é o dinheiro. Agora veja bem, queridos irmãos, muitas pessoas se preocupam com o dinheiro que há entregue na igreja. E eles querem saber a destinação da igreja. Olha, é um direito seu. Eu, na minha igreja, qualquer irmão que precisar saber de onde está indo o dinheiro da igreja, ele pode se dirigir à tesouraria e lá será colocado. Tem a relação de todos os dizimistas. Mas agora, nós não costumamos informar valores do dízimo para ninguém, porque é mais confidencial de cada um. Porém, é uma coisa que às vezes é fundamental a própria direção da igreja fazer isso. Ler os relatórios anuais do que entrou, do que saiu, relatório mensal do que entrou, do que saiu. É uma questão de ética, né, administrativa, da moralidade ao dinheiro dos fiéis. A igreja mesmo tomar a iniciativa e numa reunião, num culto, informar: irmãos, arrecadamos tanto, foi pago tanto, fizemos a manutenção do ar-condicionado, fizemos a manutenção do som, pagamos os funcionários. Imagine, irmãos, tem igreja que tem muitos funcionários, tem igreja que paga volumosos quantias de dinheiro, de energia elétrica, tem igrejas que, para oferecer um conforto à sua membresia, ela tem uma despesa muito alta, né? A minha igreja mesmo é uma dessas, ela tem uma despesa mensal muito alta para manter um padrão, para atender a irmandade. Aquele papel higiênico da igreja, lá no banheiro, foi pago com o dinheiro da membresia, né? Os produtos da ceia, a energia elétrica, os funcionários da igreja, a manutenção dos instrumentos, a manutenção das poltronas, da iluminação do prédio, enfim, muitas coisas. E, sobretudo, a manutenção do obreiro da igreja. Queridos irmãos, se o seu pastor anda bem arrumadinho, bem assim, engomadinho assim que nem eu, e ele anda com um cabelinho bem igual ao meu, e ele anda num carrinho modesto, bonitinho, um carrinho lavadinho das rodas bonitas, fique alegre por ver seu pastor ser uma pessoa assim, e não ser um mulambento, um rabugento. Eu me alegro quando eu vejo meu pastor chegando na igreja, no carro dele, e ele está com a sua roupa, seu terno, a esposa, os filhos, os netos. Para mim é uma alegria ver todo mundo bem tratado,
porque de alguma forma eu estou contribuindo e a igreja está zelando dele, eu também estou zelando deles. E escute, há um mistério muito grande na relação pastor, dízimo e ovelha. O pastor ele precisa comer da semente das ovelhas. Se o seu pastor é daquele que diz que não precisa de dízimo, ele está errado. Você nunca vai ser próspero. Se o seu pastor bate no peito e diz eu não falo em dízimo, ele também está errado. É preciso ensinar a membresia. Se o seu pastor é do tipo que diz, irmãos, é proibido falar em dízimo aqui, ele está errado. É preciso ensinar a dizimar para que a membresia possa alcançar as bênçãos espirituais em Cristo na área das finanças. É preciso ensinar. Quando se faz da forma certa, não há dificuldade, amados. Quando você faz a coisa de forma honesta e ética, não há dificuldade. Agora, quando há meandros, meias palavras, quando há desvios de números e até mesmo de responsabilidade, aí já não dá mais para a gente se alegrar. Mas, contudo, o conselho que eu deixo para você esta noite, nesta aula, seja fiel no pouco, seja fiel no muito. Entrega teu dízimo e deixa o caminhãozinho levar. E pronto. Espere Deus derramar bênçãos na sua vida, em nome de Jesus. Um grande abraço, até a próxima, se Deus assim permitir. Se você tem experiências na área do dízimo, deixa aqui nos comentários para edificar a vida de outras pessoas. Um grande abraço, até a próxima.